nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E de antemão gostaria de pedir para vocês humildemente para deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. E fiquem até o final desse vídeo porque temos informações importantíssimas aí do Corinthians sobre a preparação para o jogo de São Paulo, sobre renovação de contrato de atacante, sobre mercado da bola, sobre Lucas Veríssimo. Temos o vídeo hoje recheado de notícias para vocês. Então é importante que você fique até o final para ficar atualizado. Teremos também hoje respondidas as 5 perguntas dos inscritos que perguntaram no vídeo passado e eu respondo no vídeo de hoje. Inclusive, se você ainda não fez a sua pergunta, faça a sua pergunta nos comentários, que se ela for selecionada, ela será respondida no vídeo de amanhã. Fora também que eu respondo todos os comentários, sem exceção. Fiel, vamos iniciar o vídeo aí já falando sobre o Wesley, que está muito próximo de renovar o seu contrato com o Corinthians, e o Corinthians faz muito bem. Por que, corintianeiro? Porque o Wesley, atacante de apenas ponta esquerda, de apenas 18 anos de idade, vem jogando um futebol de gente grande. Apesar de ser reserva, toda vez que entra, faz um vendaval na zaga do adversário. Um jogador de profundidade, um jogador ótimo, um jogador super veloz, um jogador que finaliza muito bem e que tem contrato até 2025. O Corinthians faz muito bem em renovar o seu contrato, até porque a gente deixou para renovar o contrato de última hora com o Bruno Mendes e olha o que está acontecendo. Então, além de proteger o jogador, você valoriza o atleta, aumentando o seu salário, fazendo um contrato melhor. Então, o Wesley tem contrato com o Corinthians hoje até 2025. O Corinthians tenta renovar o seu contrato por mais 2 anos. O jogador ainda aí até 2027 de vínculo contratual com o Corinthians. Isso é muito bom. O jogador se sente valorizado quando o clube o procura bem antes do vencimento de seu contrato para uma possível renovação. Fora que o Wesley, Fiel, tem apenas 18 anos de idade, é um menino, está jogando um futebol muito grande. Essa é a importância de Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. Não só com o Wesley, mas também com o Gabriel Moscardo, que ele vem dando oportunidade e que cresceu demais dentro do clube com apenas 17 anos. É a nossa safra, é a nossa próxima geração, que está evoluindo e já jogando diante dos titulares aí, como se fosse um jogador contratado de fora que chegou para resolver o problema. Esse é o nível que está a nossa nova safra aí do Timão, tá, Fiel? Fora o Pedro, que já foi vendido, fora o Biro, que tem um futuro promissor, apesar ainda de não ter demonstrado um bom futebol, fora o centroavante Felipe Augusto, que quando entra bem também, fora o Giovani. O Corinthians vem com uma molecada aí, com uma safra muito ótima, e mais do que justo o Corinthians valorizar seus atletas. Mas eu quero que vocês comentem. A sua opinião aqui no meu canal é de grande importância, eu respondo todos os comentários. Vocês renovariam com o Wesley por mais 2 anos? Vocês acham que é muito cedo para renovar com o atleta? Ou quanto antes melhor? Comentem aí que eu quero saber a sua opinião, que é de grande valor aqui, fiel, para este canal. Ainda agora, por continuar falando do Corinthians, vamos falar sobre a preparação diante do jogo de São Paulo, que acontece amanhã pela semifinal da Copa do Brasil, o jogo de número 2, lá no Morumbi. Fiel, o Corinthians teve ótimas notícias nesses últimos tempos. Por exemplo, o Corinthians foi para 12 vitórias, sem saber o que é derrota, né? O Corinthians aí se consolidando, ficando cada vez mais forte, cada vez mais sólido, com um psicológico cada vez mais fortalecido. Isso é muito bom. Faz muitos jogos que o Corinthians não conhece derrota. Isso é extremamente importante quando você vai jogar uma partida de semifinal. Fora que o Corinthians ganhou do Curitiba e ganhou bem, jogando um bom futebol no segundo tempo. Isso é muito importante, fora as voltas. O Corinthians aí terá Gabriel Moscardo, que já voltou diante do Curitiba. Apesar de ter ficado um tempo parado, já voltou jogando um bom futebol. O Corinthians terá a volta então aí do Gabriel Moscardo, do Renato Augusto, que é o nosso principal jogador, que está mais do que confirmado no time. Então, Renato Augusto aí 100% para a partida. Teremos também a volta aí do Matias Rojas, que atuou alguns minutos diante do Curitiba e vai estar no banco de reserva diante do São Paulo, que para mim eu acho um erro, tá, Fiel? Na minha opinião, eu entraria com o Matias Rojas titular. O cara joga muita bola, mas infelizmente ainda ele não está 100% condicionado fisicamente e deve iniciar a partida aí diante do São Paulo no banco de reservas, mas não deixa de ser
uma ótima opção para o Corinthians aí. Teremos também novidades. Wesley, por exemplo, deve entrar como titular na partida diante de São Paulo. O Corinthians deve entrar com um Cássio no gol, formando uma linha defensiva com Gil e Murilo. Os nossos dois laterais, Fagner e Fábio Santos, que eu discordo totalmente. A gente deve entrar com uma linha de meio campo com Maicon, Renan, Juan de Oliveira e Renato Augusto. E o ataque, Wesley, Yuri Alberto e Adson. Não é um time ruim, é um time super rápido na frente. Você tem 3 jogadores velocistas. A gente pode emplacar um contra-ataque mortal aí, um contra-ataque e já matar o jogo. Se você tem Wesley na ponta esquerda, se você tem o Yuri Alberto centroavante e o Adson na ponta direita, jogadores de profundidade. Cara, isso é muito bom. É jogadores super velocistas. A gente pode emplacar aí um contra-ataque sim e finalizar a partida. Fora que o Juan de Oliveira no meio campo é um jogador extremamente rápido. Olha como esse Corinthians está bem melhor do que aquele Corinthians atrás. Aquele Corinthians com Juliano no meio, super lento, um time com uma transição de bola super lenta, um time totalmente morto fisicamente. O Corinthians hoje muda de patamar da água para o vinho, graças à nova geração aí que está mesclando o time. Devemos lembrar também que eu, corintianeiro, e eu acho que a maioria de vocês também, não gostou dessa linha de laterais, sendo ela o Fagner e o Fábio Santos. Eu, na minha opinião, entraria com 3-5-2, com 3 zagueiros, justamente por causa do Fagner e o Fábio Santos, que não consegue recompor mais bem fisicamente igual era anos atrás. E nem atacar. Ou eles atacam ou eles defendem. Eles não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu entraria com 3 zagueiros, sendo Gil, Bruno Mendes e Murilo, e faria o Fagner de ala. É a melhor formação para você jogar com Fagner e Fábio Santos, já que os caras não deixam um time. E isso que eu não consigo compreender. E eu acredito que você também, torcedor, não. Porque nós não somos pagos para isso e nós conseguimos enxergar. Por que a cúpula corintiana, que é paga para isso, não enxerga? Por que o Vanderlei Luxemburgo insiste em Fábio Santos e Fagner? Já tá ficando chato falar isso aqui. Porque todo vídeo é a mesma coisa. Mas nada muda. Então a gente não pode ser omisso e tem que trazer informação. Porque contra o Curitiba, o Corinthians iniciou o primeiro tempo jogando uma merda. Perdendo o primeiro tempo e quase tomamos 2-0 no primeiro tempo. Por causa de 2 laterais completamente aí incompetentes, que não conseguem fazer uma recomposição de bola à altura, não conseguem emplacar velocidade na linha defensiva. Então é muito errado o Corinthians entrar com esses 2 jogadores. Até porque no segundo tempo, quando ele coloca o Matheus Bidu na lateral esquerda e o Bruno Mendes na lateral direita, o time melhora 100%. Então, qual é a lógica do Vanderlei Luxemburgo em você colocar os caras, sendo que os caras não estão rendendo? É isso que eu não consigo, os caras não rendem um bom futebol. Então, não tem que jogar. Futebol é assim, a vida profissional é assim. Se tem outro melhor que você tem que ceder o seu lugar. Então, o que está acontecendo que esses jogadores sempre são titulares aí e não saem do time? O Gil, até pouco tempo atrás, era a mesma coisa. Bruno Mendes era reserva, melhor condição física, melhor zagueiro, errava pouco. O Gil errava todo o jogo e sempre foi titular. Com ressalva, o Gil está evoluindo. Hoje eu já não sei se o Gil seria reserva do Corinthians. Ele, nos últimos jogos do Corinthians aí, ele apresentou um futebol de gigante. O Gil está evoluindo junto com o time. Mas o Fagner e o Fábio Santos estão estagnados. Se isso está estagnado, algo tem que mudar. Mas eu quero que vocês comentem aí, quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Vocês entrariam com 3 zagueiros? Ou vocês entrariam com Gil e Murilo mesmo? E os laterais, Bruno Mendes e Matheus Bidu, Fagner e Fábio Santos? Aqui o canal é democrático, fiel. Cada um tem a sua opinião e eu respeito demais a sua opinião. Mas comentem aí. E não saiam daí, porque daqui a pouco tem a pergunta dos inscritos, hein, fiel? E estou transmitindo bem as notícias? Estão captando legal? A minha preocupação, que é a minha prioridade, é só você inscrito, mais ninguém. Você também que não é inscrito, porque a minha intenção aqui é te convencer a se inscrever no canal do Corintianeiro, para você fazer parte dessa família também. Não esqueça que aqui trazemos vídeos todos os dias, hein, fiel? E fiquem aí, porque temos mais notícias do Corinthians antes da pergunta dos inscritos. Porque vamos falar agora sobre o treino aberto que vai acontecer a partir das 5h30. E você pode acompanhar no Corinthians TV. Fiel, nem devo mencionar aqui a importância desse treino aberto. O último treino aberto que o Corinthians teve com a Neoquímica lotada foi crucial para a gente ganhar do Palmeiras lá no Palestra. A gente estava com desvantagem de 1 gol de diferença, a gente foi para lá e conseguiu reverter.
Olha a importância de um treino aberto. Imagina num treino com o estádio lotado, com a torcida cantando o tempo todo, como se você estivesse jogando uma final. Cara, isso é surpreendente. Não existe motivação maior. Eu canso de falar aqui que a torcida do Corinthians, ela é totalmente diferenciada com as outras torcidas. Com todo respeito às outras torcidas, mas as torcidas dos nossos rivais é coisa de criança comparada à torcida do Corinthians. 40 milhões de torcedores, ou melhor, 40 milhões de loucos. Um verdadeiro hospício, são cambada de louco apaixonado pelo Corinthians mesmo. Eu tenho muito orgulho de fazer parte, de ser um deles. Então aí, se você quiser acompanhar o treino aberto do Corinthians hoje é a partir das 5h30. Não preciso ficar mencionando aqui como isso impacta o time, como o time chega lá com o São Paulo com moral, um time totalmente fortalecido, um time que está jogando junto com a torcida, em que a torcida apoia totalmente. E eu espero vocês lá no treino aberto aí pra gente ver como vai ser esse treino. Que agora eu vou responder a pergunta dos inscritos aqui. A sua pergunta pode estar aqui no meio, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta é: corintianeiro, e o Lucas Veríssimo, quando vai estrear? Pergunta do Maurício Cabral. Maurício, pergunta super importantíssima, tá? Eu apurei as informações do Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo na última partida nem foi relacionado. Isso gerou grande repercussão, porque é um zagueiro que chegou com um salário de 800 mil reais mensais. É muito dinheiro, um jogador que chegou com status de titular e de repente não conseguiu estrear desde a sua chegada, não está sendo relacionado para as partidas, então algo tem aí. Mas as informações que temos aí, que o Lucas Veríssimo ainda não está jogando por pura precaução. É isso mesmo, né? Se falei errado, vocês corrigem aí, tá? Então o Corinthians aí está mantendo o jogador aí a 7 chaves, o Corinthians aí quer segurar o jogador ao máximo até que ele esteja 100% fisicamente. Precaução total com o Lucas Veríssimo, tá? Então o Corinthians não vai colocar ele para jogar mesmo enquanto ele não te fazer um trabalho de fortalecimento no joelho, que é o que o Bruno Maziotti trabalha com o jogador, tá? Então é uma questão aí de saúde, uma questão física do jogador que ainda ele não foi relacionado. E isso é importante, não queremos um zagueiro contratado aí que ganha 800 pau por mês para ficar aí um ano sem jogar. Então que ele entre na sua melhor condição física. A outra pergunta aqui é do Fernando Sacha, corintianeiro. Deve chegar algum reforço ainda esse ano? Fernando, não. Eu acredito que não deve chegar nenhum reforço ainda esse ano. Por quê? As inscrições para o Campeonato Brasileiro eram até o dia 15. Como já passou do dia 15, estamos aí... Hoje é dia 15 no caso, né? Como estamos no dia 15, teria Corinthians que se inscrever um jogador hoje até às 6 horas da tarde para disputar o Campeonato Brasileiro, tá? Se não chegar até 6 horas da tarde nenhum reforço, o Corinthians não pode colocar o jogador, não pode inscrever mais o atleta no Brasileiro. Pode contratar desde que não tenha contrato vigente, mas não deve jogar o Brasileiro. Então não adianta você contratar um jogador, sendo que estamos reta finais de Copas aí, Sul-Americana e Copa do Brasil, contratar um jogador para ficar parado até o ano que vem ganhando salário. Então o Corinthians jamais vai fazer isso. Então, fiel, pode cravar aí, não chega mais nenhum reforço esse ano. Devemos aí ter reforços aí a partir do ano que vem, na abertura da janela brasileira, tá? Terceira pergunta aqui é do Paulo Vitor. Corintianeiro, quem você apoia para a presidência do Corinthians? Paulo, essa é uma pergunta totalmente importante também. Eu quero deixar uma ressalva aqui, que eu apoio o Augusto Melo. Porém, fiel, isso aqui é um canal democrático. Se você apoiar a renovação e transparência, isso é um direito seu. A gente é um canal aqui totalmente democrático. Eu não apoio renovação e transparência por 1000 motivos, que eu já mencionei aqui nos vídeos. Acredito que a gestão do Duílio, ela vem já com uma gestão ali de cartas marcadas desde a época do André Sanches, do Mário Gobi. São 16 anos no poder que eles estão. Quando você passa muito tempo no poder, acho que deixa de ser algo democrático. Eles têm ali muitos votos ali que são a favor de renovação e transparência. O cara que vai sair aí, que é o André Negão, ele tem bastante voto, porque o André Sanches tem bastante voto. Vai ser uma eleição difícil, apesar de todos os erros que cometeram, mas o Corinthians aí tem que ter cara nova, tem que ter gestão nova, tem que ter ideias novas, profissionais novos, um jeito de administrar novos. O Corinthians em 2022 arrecadou 880 milhões e quitou apenas 1% da dívida.
e não faz contratações de grande valor. Fica procurando jogador sempre em oportunidade de mercado. Não quis pagar 800 mil para renovar com o Bruno Mendes. São muito erros. Jogadores aí, Corinthians só contrata sem contrato. Quer dizer, um clube que nunca tem dinheiro, apesar da sua arrecadação monstruosa. Então, esse é um dos motivos que eu apoio aí o partido do Augusto Melo para presidente. A próxima pergunta é do Gabriel Pereira, corintianeiro. Admiro muito seu trabalho, parabéns. Muito obrigado, Gabriel. A minha pergunta é, você acha que o Corinthians deve vender o Carlos Miguel para a Arábia, se a proposta for muito boa? Ô, Gabriel, cara, o Carlos Miguel, na minha opinião, ele é o próximo goleiro a fazer história no Corinthians, após a aposentadoria do Cássio. Vai fazer história no Corinthians. O cara é um monstro de goleiro, joga muito. Inclusive, há muitos corintianos aí que preferem o Carlos Miguel na titularidade. Inclusive, eu quero que vocês comentem aí. Quem que vocês preferem sendo titular do Corinthians? Cássio ou Carlos Miguel? Comentem aí, fiel. Eu ainda acho que o Cássio tem muita lenha para queimar no Corinthians. Não acredito que ele é um goleiro que erra constantemente. Alguns erros acontecem sim, isso é verdade. São seres humanos. Contra o Internacional, não acredito que aquele gol que ele tomou foi erro dele. Tá? O Fábio Santos toma uma bola nas costas, o cara bate cruzado, ele tenta antecipar, a bola é muito forte, acaba espalmando, sobrando para o Bruno Henrique. Não acredito que o Cássio ainda deva ser reserva do Corinthians, até porque o Cássio também contra o Curitiba fez uma ótima partida. E o Cássio é aquele goleiro que faz milagres. E, principalmente, catador de pênalti. Se a gente for para os pênaltis amanhã contra o São Paulo, a gente tem uma possibilidade muito grande de passar, porque o Cássio é monstro dentro da área nas penalidades. Então eu acredito que o Cássio aí deve queimar mais uma gordurinha e depois ceder lugar para o Carlos Miguel. Não acho que o Corinthians deve vender. Se o Corinthians vender o Carlos Miguel parado, está cometendo um dos maiores erros da sua vida. Essa é a minha pergunta, essa é a minha resposta, Gabriel Pereira. Porque agora vamos para a última pergunta aqui, que é do Flávio de Paula. Corintianeiro, você acha que o Corinthians deveria renovar com o Gil? Caramba, Flávio. Que pergunta complicada, hein, cara? Durante todo o tempo aí, eu fui contra o Gil. Queria que o Gil... Nossa, o Gil me passou muita raiva, cara. Apesar de ele ter sido vitorioso tempos atrás no Corinthians, ele me passou raiva demais. Porém, o Gil tá apresentando uma evolução incrível. O Gil tá jogando bem todos os jogos, cara. Então... E eu vou ficar em cima do muro nessa. Eu acredito que a gente deve dar uma amostragem maior após sua evolução. Acredito que é muito cedo para a gente cravar. Não, o Corinthians tem que renovar com o Gil. Não, o Corinthians não deve renovar com o Gil. Eu acho muito cedo. O jogador estava mal, porém vem evoluindo. Como que essa evolução acontece? Preparo físico. Antônio Melo vem fazendo um ótimo trabalho no Corinthians. O elenco vai melhorando, o atleta vai melhorando também. Tem várias questões. Acredito que devemos esperar aí até dezembro, até quase dezembro, né? Porque dezembro vence o contrato, para ver como o zagueiro vai estar fisicamente, se vai estar jogando bem, se vai continuar mantendo essa forma ou se vai cair de produção, para a gente ter um resultado final aí sobre o Gil. Pessoal, meu muito obrigado pela sua presença. Essas foram as 5 perguntas respondidas dos inscritos. O que tem de mais atual do Corinthians que você vai achar é isso. O meu muito obrigado novamente e vai Corinthians!